TAF, investigação social, curso de formação. Quantos reprovam em cada uma dessas etapas? Eu vou te mostrar que em alguns casos 99% dos candidatos foram aprovados e que em uma situação específica houve 100% de reprovação. Eu tenho certeza que você nunca viu esses dados e que isso jamais passou pela sua cabeça. E aí galera, meu nome é Matheus. O último concurso do DPEM foi realizado no ano de 2015. Aquele concurso havia sido dividido em 7 áreas diferentes dentro do mesmo cargo de agente federal de execução penal. O futuro servidor já iria entrar sabendo exatamente em qual função seria lotado. Por exemplo, existiam vagas para a área de TI, para a área administrativa e também para a atividade fim do órgão, que era do pessoal que iria trabalhar diretamente com os presos. Essa área era a área 3. O concurso do DPEM 2020 não trouxe essa divisão de áreas. Todas as 294 vagas são para o mesmo cargo de agente e só após a nomeação que eles serão distribuídos dentro do órgão de acordo com as suas aptidões. Portanto, o levantamento das estatísticas que eu fiz é referente à área 3 do edital anterior, que corresponde às vagas do novo concurso. Em primeiro lugar, você precisa saber que a prova objetiva tinha 120 questões e valia 160 pontos. Isso se deve ao fato de que 40 questões de conhecimento específico tinham peso 2 e outras 80 de conhecimentos básicos e complementares valiam apenas 1 ponto cada. Como nesse concurso de 2020 a prova só vale 120 pontos, até o final do vídeo eu vou converter essa nota de corte e mostrar quanto ela teria sido se a prova anterior também valesse 120 pontos. Pelas cotas raciais foram disponibilizadas 24 vagas imediatas, mas quando eu mostrar as convocações para o curso de formação e as nomeações, vocês vão ver que eles chamaram muito mais gente. Foram 6.416 pessoas que se inscreveram para concorrer às vagas de cotista, o que corresponde a uma concorrência de 267 candidatos por vaga. A nota mais alta da prova objetiva foi de 138 pontos líquidos, o que equivale a 86,2% da pontuação máxima. Para ter a redação corrigida, a nota de corte foi de 94 pontos, ou seja, 58,7% de aproveitamento. A princípio seriam corrigidas apenas 240 redações, mas como muitos candidatos ficaram empatados na nota de corte, foram avaliadas no total 251 discursivas, ou seja, 11 redações a mais do que estava previsto. Lembrando que essas notas são só da prova objetiva, não é a nota final do concurso em que somamos a nota objetiva mais a redação. Em relação à discursiva, eu até me surpreendi quando estava lendo o edital e acessando os resultados para fazer esse vídeo. Dos 251 candidatos que tiveram a redação corrigida, por incrível que pareça, nenhum candidato foi reprovado. Isso se deve ao fato de que a redação vale 80 pontos, mas a nota mínima foi bem baixa. Geralmente a banca examinadora exige uma nota mínima de 50%, mas para ser aprovado no último concurso do DPEM, o candidato só precisava ter feito 24 pontos, o equivalente a 30% da nota máxima. O edital daquele concurso previa que após a correção da discursiva, apenas 72 candidatos das cotas raciais seriam convocados para o TAF e as fases seguintes. A metodologia foi diferente do que a gente vê hoje em dia, porque só convocam o candidato para uma fase depois dele ser aprovado na anterior. Em 2015, o CESP fez diferente. Ele já convocou de cara 272 inscritos para as próximas fases, bem como só foi divulgar o resultado do TAF, dos exames médicos e do psicotécnico no mesmo dia, não foi divulgado separadamente. Ou seja, mesmo quem já tinha reprovado no TAF estava com o nome entre os convocados para o exame médico e o psicotécnico e, portanto, poderia participar dessas duas etapas, uma vez que ainda não havia sido publicado o resultado final da fase física. Desses 72 convocados, 68 foram aprovados no teste físico, o que representa 94,4% de aprovação. 4 candidatos caíram no TAF. Vocês viram que o índice de aprovados no exame físico foi muito alto. O TAF era composto por apenas 3 exercícios, que era a barra fixa, o salto de impulsão horizontal e a corrida de 12 minutos. Em relação ao edital de 2020, as mudanças foram 2. Incluíram mais um teste, que é a
flexão abdominal e também dificultar um pouco os índices dos exercícios. Então, quem for fazer essa prova não pode descuidar e tomar por base só o último edital. Na etapa seguinte dos exames médicos, de 72 inscritos que já tinham sido convocados naquela primeira lista que eu havia mencionado, 65 foram aprovados, um percentual de 90,2% de aproveitamento. 7 candidatos não passaram por essa fase, o que corresponde a 9,8% de reprovação. Em relação ao psicotécnico, dos 72 convocados, novamente 65 foram aprovados. Por incrível que pareça, o índice de reprovação foi o mesmo da etapa anterior. Na fase de investigação social, dos 72 candidatos, 62 foram aprovados, portanto 86,1% de aprovação. 10 candidatos foram reprovados nessa etapa, um total de 13,9%. É um percentual bem alto, parece que eles foram bastante rigorosos e muita gente caiu na investigação social. Uma outra etapa para quem era cotista é a fase que o CESP chama de procedimento administrativo de verificação da autodeclaração. A banca avalia presencialmente se a pessoa se enquadra ou não como cotista. Infelizmente, essa fase é meio subjetiva. O inscrito acaba ficando refém da interpretação dos examinadores. Nessa etapa específica, o edital de convocação é só um para todos os cotistas inscritos no certame. Portanto, a estatística que eu levantei é a geral daquele concurso, de todos os cargos de todos os cotistas, mas ela serve de estimativa para a análise do cargo de agente. De um total de 152 candidatos que se autodeclararam negros, 128 foram reconhecidos nessa condição pelo examinador e outros 24 foram reprovados. Como eu falei, essa fase é bastante complicada por haver uma certa subjetividade, mas resumindo, 84,2% dos inscritos como cotistas foram aprovados e 15,8% caíram nessa etapa. Então podemos estimar que daqueles 72 inscritos para agente da área 3, cerca de 11 caíram por não serem considerados negros. O que vocês acham desse procedimento de verificação? Vocês concordam ou acham que essa avaliação acaba sendo injusta? Eu quero saber a opinião de vocês. Continuando, agora eu vou falar das vagas para pessoa com deficiência. Nenhum candidato foi aprovado em todas as etapas e eu vou explicar o porquê. Eram 6 vagas para PCD e tiveram 369 inscritos, uma concorrência de 64 por vaga. A nota mais alta na prova objetiva foi de 110 pontos. A nota de corte para ter a redação corrigida foi de 62 pontos, ou seja, 38,7% de aproveitamento. Seriam corrigidas 60 redações, mas com os empatados foram corrigidas 2 a mais, um total de 62. Desses candidatos avaliados, 58 tiraram mais de 24 pontos e foram aprovados, o que totaliza 93,6% de aprovação. Em contrapartida, 4 foram reprovados porque não fizeram a nota mínima, que equivale a 6,4%. Desses 58 aprovados, o edital previa que os 18 primeiros seriam convocados para o TAF. Desses 18, 15 foram aprovados, o que corresponde a 83,3%. Os 3 candidatos que reprovaram correspondiam a 16,7%. A fase seguinte para os PCDs foi a do exame médico. É importante destacar que essa é a fase que todos têm que passar, independente de ser cotista, PCD ou inscrito pela ampla concorrência. Nessa fase, apenas um candidato foi considerado apto entre os PCDs. O que aconteceu foi o seguinte: 94,4% dos candidatos PCDs foram eliminados nessa etapa, muito provavelmente que seja devido à sua condição física. O único candidato que passou por essa etapa foi reprovado posteriormente na outra fase, que é específica para os PCDs, a perícia médica para comprovação da deficiência. Aqui ele não comprovou ser deficiente. Provavelmente o que aconteceu foi o seguinte: ele deveria ter algum pequeno problema físico e no exame médico a banca entendeu que isso não iria atrapalhar o exercício da função, portanto ele foi aprovado. Só que na fase seguinte, em que ele tinha que comprovar a deficiência, a banca não reconheceu essa condição e reprovou o candidato. Ele foi aprovado no exame médico por não ter deficiência, mas por ele ter sido aprovado e passar para a perícia médica, ele foi reprovado na perícia médica por não ser deficiente.
Então a gente tem um balanço de 100% dos cotistas deficientes sendo reprovados durante o decorrer das etapas. Nesse caso, as 6 vagas são distribuídas para ampla concorrência e para os candidatos negros. Gente, agora um recado importante. Tem só 2 semanas que esse canal foi criado, eu estou muito feliz com todo o feedback positivo, eu gosto bastante de ler os comentários, mas muita gente que assiste os vídeos não está se inscrevendo. Se você quer receber sempre um vídeo com bastante conteúdo, não deixa de clicar aí no botão vermelho, eu garanto que você vai gostar dos vídeos. Eu chego a demorar 1 semana para levantar todos esses dados e editar o vídeo. Eu conto com você, curta o vídeo, assim a gente vai crescer junto. Agora chegamos na parte que eu vou mostrar os dados da ampla concorrência. Eram 90 vagas imediatas disponíveis. 32.639 candidatos se inscreveram. A concorrência ficou em 351 pessoas por vaga. A nota mais alta na prova objetiva foi de 139 pontos, o que corresponde a 86,8% de aproveitamento. A nota de corte na prova objetiva foi de 95 pontos, ou seja, 59,3% de aproveitamento. Seriam corrigidas a princípio 900 redações, mas como houve empatados na nota de corte, corrigiram 16 a mais, o que totalizou 916 discursivas corrigidas. De todas essas redações, apenas uma ficou abaixo dos 24 pontos, que era a nota mínima. Então o balanço foi de 99,8% de aprovação e só 0,2% de reprovados. Daqui a pouco eu vou mostrar quantos teriam reprovado se a banca exigisse 50% na discursiva, ao invés de ter exigido uma nota mínima de só 30%. Dos 915 aprovados na etapa da redação, apenas os 270 primeiros foram convocados para o TAF. Era isso que estava previsto no edital. Desse total, 254 foram aprovados no teste físico, ou seja, 94,7% de aprovação. Em contrapartida, 16 reprovaram e eles somavam juntos 5,3% de eliminação no teste físico. Como eu havia falado anteriormente, os 270 candidatos que foram convocados para o TAF também já tinham sido convocados para o exame médico e o psicotécnico. A convocação para as 3 fases foi uma só. No exame médico, 242 pessoas foram consideradas aptas, um total de 89,6% de aprovação. Os 28 reprovados correspondem a 0,4%. Agora no psicotécnico, mais uma vez os índices se repetiram. Não sei se foi a postura adotada pelo examinador ou se houve uma enorme coincidência, mas também houve apenas 28 reprovados nessa etapa, os outros 242 foram aprovados e passaram para a fase seguinte. Só quando chegou na investigação social foi que divulgaram o resultado das 3 etapas anteriores. A partir disso, só convocaram os 242 aprovados até aquele momento. Desse quantitativo, restaram 225 aprovados após a investigação social, ou seja, 92,9% de aprovados e 7,1% de reprovados. Agora eu vou fazer um balanço geral e depois falar do curso de formação. Pela ampla concorrência do TAF para frente, dos 270 convocados, 60 caíram em alguma fase, restaram 210 aprovados, portanto tivemos um total de 22,3% de reprovação no decorrer das fases do concurso e 77,7% dos candidatos foram aprovados em todas as etapas. Nas cotas raciais, o índice de reprovação foi maior. Dos 72 convocados, apenas 34 foram aprovados em todas as etapas. Eles somaram 47,2%. Os outros 38 foram eliminados em alguma das etapas, o que corresponde a 52,8%. Em relação à redação, se o CESP tivesse cobrado no mínimo a metade da nota para que os candidatos fossem aprovados, o percentual de reprovação subiria de 0,2% para 4,8% na ampla concorrência, de 6,4% para 12,8% entre os PCDs e de 0% o percentual subiria para 13,3% de reprovação entre os cotistas. Esses foram os percentuais de pessoas que tiraram menos de 40 pontos na redação, ou seja, a quantidade de pessoa que fez menos de metade da nota.
Até agora eu havia falado das notas de corte da prova objetiva. E em relação aos candidatos que foram aprovados e nomeados, a pontuação mais baixa somando a prova objetiva com a redação foi de 178,81 pontos pela ampla concorrência, o que corresponde a 74,5% da nota máxima do concurso. Lembrando que eram 160 pontos da prova objetiva e 80 pontos da subjetiva. O último colocado pelas cotas raciais havia feito uma nota só um pouco menor, 176,71 pontos. Portanto, ele teve 73,6% de aproveitamento. Essas foram as notas dos últimos convocados e aprovados naquele concurso. Como eu tinha prometido, agora eu vou converter as notas de corte da prova objetiva. Se ao invés de 160 pontos a prova tivesse valido 120 pontos, nas cotas raciais, os 58,7% de aproveitamento para ter a redação corrigida seriam equivalentes a 70 pontos. Para os PCDs, os 38,7% de aproveitamento para ter a redação corrigida seriam o equivalente a 47 pontos. E pela ampla concorrência, como o percentual de aproveitamento foi de 59,3%, a nota de corte teria sido aproximadamente 71 pontos. Nós podemos usar essas informações como base para a projeção da próxima nota de corte. Claro que de 2015 para cá o nível dos candidatos aumentou bastante, mas as provas também vêm ficando cada vez mais difíceis. Como serão corrigidas mais de 2.205 redações só para os candidatos na ampla concorrência, eu acredito que a nota de corte não irá subir muito. Na verdade, talvez a nota seja até mais baixa, isso vai depender do nível da prova. Eu chuto que o corte para ter a redação corrigida vai ser ali de 70 a 72 pontos. Eu quero que vocês comentem aí embaixo qual vocês acham que vai ser a nota de corte desse próximo concurso. O bom desse novo edital é que, diferentemente do anterior, que convocaram só uma parcela dos que tiveram a redação corrigida para fazer o TAF, nesse edital de 2020, todos que fizerem o mínimo na redação vão passar para a próxima etapa do concurso. Isso possibilita um número muito maior de aprovados e de futuras nomeações no decorrer dos anos. Agora eu vou falar um pouco do CFP, o curso de formação policial. Ele foi dividido em mais de uma turma, mas eu trouxe os dados aqui da primeira turma para exemplificar e mostrar que quem chegar lá no CFP já pode ficar mais tranquilo. Dos 120 convocados para a primeira turma, todos foram aprovados. O curso de formação tinha caráter eliminatório e classificatório. A nota mínima para ser aprovada era de 36 pontos no CFP e a nota máxima era de 60. Todos tiveram uma pontuação acima dos 50 pontos. A nota mais baixa no CFP foi de 51,6 pontos. O aluno com a menor nota no curso ficou com 57,9 pontos. O restante do pessoal aprovado foi chamado para fazer o CFP posteriormente. Em 2019, após tomar posse, o presidente Jair Bolsonaro autorizou a nomeação de vários candidatos que tinham feito o curso de formação e estava aguardando para ser nomeado. Galera, agora eu quero saber se esse vídeo agregou algo de útil para vocês. O objetivo desse canal aqui é esse. Além dessas análises das notas de corte, eu quero entregar conteúdos variados, coisas interessantes do universo dos concursos. Eu estou muito empolgado com a participação de vocês. Eu preciso que vocês cliquem aí no like e se inscrevam para eu entender que esses vídeos são relevantes. Eu também peço que vocês comentem se vão fazer essa prova do DPEM e o que acharam dessas informações. Não vai sair desse vídeo sem clicar no gostei, deu muito trabalho para levantar todas essas informações, beleza? Compartilhe aí com algum amigo que estuda para a prova do DPEM, veja os outros vídeos no canal, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui e eu vejo você no próximo vídeo.